Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos falar de Atlético de Madrid e Real Madrid, em que terminou em 5 para o Atlético, 2 para o Real Madrid. O Atlético de Madrid acabou com o Real e hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre as falhas do Real, principalmente, e sobre todo o mérito do Atlético. Julián Álvares fez uma ótima partida, este argentino. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, que a gente está rumo aos 1000 inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo já é inscrito, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. E quem está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, vocês vão gostar muito aqui do canal. Vocês não vão se arrepender, e ativa o sininho para receber vídeos novos como este, que também estão muito tops. Então, bora começar! O Real Madrid veio a campo com Courtois no gol, na lateral direita Carvajal, na dupla de zaga Haasen e Éder Militão, na lateral esquerda Álvaro Carreras. E aí o Real Madrid usou meio que um 4-4-2, pelo menos na formação inicial, mas aí depois ali na movimentação de bola rolando, aí foi um pouco diferente. Mas aí na segunda linha de 4 de meio campo, a gente tinha Arda Güler, Valverde, Tchouaméni e Vinícius Júnior na esquerda, né? E aí lá na frente, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Só que aí meio que com a bola rolando, o Real Madrid usou aquele clássico ali deles, 4-2-3-1, sabe? E aí depois que o Tchouaméni foi entrando mais ali pela zaga. Quanto o Atlético de Madrid veio com essa escalação que está aí do lado. Mas aí a bola rola e o Atlético de Madrid começa muito bem. O Atlético de Madrid começa pressionando o Real, e o Real no sistema defensivo hoje estava bem ruim. O Haasen hoje jogou muito mal, o Militão saiu lesionado no intervalo, e aí entra o Asensio, e quando entra o Asensio vocês já sabem como é que fica a situação, né? Só toma gols e gols. Mas falando momento por momento, o Real Madrid começa não finalizando em nenhuma chance, não tendo chance muito boa, não conseguia pelo menos trocar uns 5 passes certos, nem tocar a bola ali atrás estava conseguindo, porque sempre errava um passe ou outro, tipo o Haasen. Hoje o Haasen errou muito, principalmente em passes. O Haasen tentou arriscar muitos passes e errou todos. Tipo, não errou todos, mas praticamente isso. Eles tentam várias bolas arriscadas ali e não consegue, claramente, porque a defesa do Atlético de Madrid estava bem fechadinha e qualquer erro do Real Madrid eles aproveitavam, pelo estilo ali de Diego Simeone. E falando de Diego Simeone, a gente tem o Giuliano Simeone, o filho do técnico do Atlético de Madrid. Ele vem, cruza a bola na área para o Lenormand cabecear, numa falha ali de quem tinha que tá marcando. O Tchouaméni errou ali, por causa que ele tinha que ter subido na bola, ele ficou ali parado e deixou o Lenormand se apoiar nele e cabecear sozinho. O Courtois quase pega, se vocês verem num frame, o Courtois, a bola tá aqui e o Courtois tá com a mão aqui. Só que a gente não deve culpar ele, por causa que é uma bola que vai muito rápido, sabe? O reflexo é muito difícil. Tudo bem que o Courtois é o Courtois, mas às vezes não dá pra pegar essa bola que vem muito rápida, sabe? A queima-roupa, então não tem como. Aí depois disso, o Real Madrid tentou se acalmar ali, até que bola do Arda Güler e o Mbappé vem e recebe sozinho o Lenormand, erra, ele que fez o gol. E faz o gol Kylian Mbappé, que agora, com 8 jogos na temporada, já tem somado os 10 gols na temporada. E o Real Madrid, nesse jogo mesmo perdendo, o Mbappé, na verdade, já cravo dele. O Mbappé tem um início de temporada muito bom, que é para falar de bola de ouro. Vamos ver se vai manter isso até o final da temporada. Mas eu acho que ele, junto com o Yamal, vão estar brigando essa temporada muito facilmente para conquistar a bola de ouro.
que agora é de Ousmane Dembélé. Mas o Real Madrid, depois do gol no Mbappé, o Real Madrid ele cresceu mais, o Real Madrid levava mais perigo ali, numas chances, e aí até que o Lenormand ele cabeceia errado e aí sobra pro Mbappé sozinho ali no meio de campo, ele com o Vini 3 contra 3, ele, Vini e Arda Güler, o Mbappé toca pro Vini, o Vini vem, manda pra linha de fundo, e aí um erro da zaga do Atlético de Madrid, porque o Llorente e o Lenormand, se eu não me engano, estavam marcando o Vini. E aí, quem tinha ali que tá dando a cobertura pra se o Vini cortasse, foi isso que aconteceu, era o Lenormand. E ele não deu a cobertura, então o que acontece? O Vini deixou os dois zagueiros na saudade, e aí só toca para Arda Güler para dar um lindo voleio de chapa, que é um chute muito difícil de fazer, tem que ter um tempo de bola muito bom, e foi isso que o jovem turco mostrou pra gente neste lance. Ele faz o gol vencendo do Oblak na disputa, e aí o Real Madrid, em vez de crescer depois da virada, o Real Madrid ele só deu brecha para o Atlético de Madrid atacar. Logo depois que o Real Madrid fez o gol, 1 minuto depois, o Julián Álvares vem e chuta a bola na trave. E aí, o que já mostra que o Real Madrid, ele tinha que ter crescido. E aí, não foi aquilo lá que acontece na maioria dos jogos, em que quando o time leva a virada, eles ficam meio que pensando, tipo, a gente tava bem e agora a gente já levou a virada. Então, eles meio que desistiam, assim, não tem isso. E aí, eles crescem muito bem no jogo. E o que acontece? Bola pra área, um cruzamento perfeito do Koke na cabeça do Sorloth. Mas tinha aqui na cabeça de quem? Do Haasen pra tirar. O Haasen tinha ali como arma uma cabeçada frontal. E aí ele não consegue acertar a bola. Ele perde o tempo da bola. A bola passa aqui raspando na cabeça dele, pro Sorloth fazer o gol sozinho, sem chances, para o goleiro Courtois. E antes disso até teve o gol ali do Lenglet. Foi do Lenglet? Foi. Foi do Lenglet ou do Pablo Barrios? Eu acho que foi do Lenglet. Em que ele faz o gol de mão. Então, na regra, qualquer... Mesmo se não for intencional, assim... Mesmo se for... como é que fala? Um movimento natural. Se tocou na mão e já foi direto pro gol... Não é gol, tá? Então, era até pro Atlético de Madrid já ter empatado antes. Não aconteceu por causa da regra. E que eu acho uma regra bem justa, senão vira bagunça, né? Senão vira handball, vira vôlei e futebol não é isso. Futebol joga com os pés, só goleiro que se joga com as mãos. E aí, o Sorloth faz o gol num erro muito feio do Haasen. O Haasen hoje, ele mostrou um nível muito incompetente, assim, da parte dele. Eu acho que o Haasen é um dos melhores zagueiros, assim, da atualidade. É uma grande promessa que eu acho que já tá virando realidade, principalmente nesse começo ali dele de Real Madrid. Só que hoje ele faz uma partida muito abaixo do próprio nível dele. Então, eu acho que hoje parte dos erros da defesa, das falhas da defesa do Real Madrid foram do Haasen, então tem que cobrar ele mais nisso. Então, o Haasen, tudo bem que ele, por enquanto, é uma promessa, né? Mas do jeito que ele estava desempenhando o futebol dele nos últimos jogos, não podia errar num derby de Madrid. E foi o que acontece, ele erra. E aí o Real Madrid, em vez de ir para o segundo tempo com a vitória de virada, empata no 2-2. E aí no intervalo, o Simeone tranquiliza o time e tudo mais. E o time volta o quê? Com o pênalti do Arda Güler cometido pelo Arda Güler, que aí eu vi que tem muito torcedor do Real Madrid, muitos brasileiros mesmo, que viram o jogo e estavam falando que não foi pênalti. Gente, se isso não foi pênalti, vocês são malucos, porque o pênalti era claríssimo. O Arda Güler até vai na bola primeiro, sabe? Tava falando, foi na bola, mas depois de ir na bola, ele toca na cara do jogador do Atlético e pela regra também, se toca lá na área
Se pelo menos parece que é um natural assim, sabe? Porque é risco, você tá meio que tirando o risco do adversário, né, nesse lance. Por mais que você queira ir na bola, você tá tirando o risco do adversário, de machucar o adversário. Então, por isso foi pênalti. Se não fosse dessa forma, assim, seria marcado um tiro livre indireto. Mas não foi o que aconteceu, porque o Arda Güler cometeu o mesmo pênalti. Então, vocês que acham que não foi pênalti, não sejam doidos, porque foi muito pênalti. Vocês verem pela regra, também era muito pênalti, não tinha como árbitro não marcar. E aí, Julián Álvares na bola não perde, principalmente Courtois, que é gigantesco, mas não consegue catar nenhum pênalti. Não entendo, ele normalmente acerta o canto, mas nunca pega. Eu acho que eu só vi o Courtois pegando pênalti uma vez, que foi uma cavadinha do Saka, que aí também não tinha como pegar. E aí também foi esculacho, né? E a cavar, né? Principalmente foi naquele 2-1 do Arsenal, do Bernabéu, na última Champions. Então, o Courtois pegou, só que era uma bola fácil de pegar, até eu pegaria, sabe? Porque ele foi na bola, é isso que ele tem que ir, porque ele tem que aproveitar que ele tem os braços longos, mas ele sempre tenta acertar o canto. Mas tem que ir na bola, tem que aproveitar o tamanho que ele tem em cima do gol. Quer dizer, em cima não, embaixo das traves, embaixo do gol. Então, o Real Madrid, depois disso, só foi de ladeira abaixo. Aí, depois disso, o Julián Álvares, ele vem e faz um outro golaço. Falta pro Atlético de Madrid, o Julián Álvares faz um golaço absurdo, tá? Na falta ali, nem o Courtois tinha como pegar, e não foi falha do Courtois, nem ele tinha como pegar, mas o Real Madrid hoje foi triste, sabe? E aí o Real Madrid, ele vai, entra o Rodrigo, sai o Vinícius, né? Não saiu o Vinícius, não. Saiu o Arda Güler. E aí entrou outros jogadores do Real Madrid. Aí entrou o Gonçalo também, sabe? Mas pra colocar uma bola na área ali, mas ele nem tocou na bola direito. E aí o que acontece? O Valverde, que é um jogador que não costuma errar, ele faz uma falha tremenda de feio. E aí ele dá um toque ali ridículo assim. E aí sobra pro Atlético de Madrid. Era tudo que o Atlético de Madrid queria, ter aquele contra-ataque. Tá fechadinho, mas aproveitar os contra-ataques, o jeito, o estilo do técnico Diego Simeone. E aí o que acontece? O Atlético de Madrid não perdoou. Gol de Antoine Griezmann, que tinha acabado de entrar por ter tido uma lesão antes desse jogo. Então, por isso que ele não foi titular hoje, entrou ali nos 85 minutos, por aí. Então, aí só foi para fechar o caixão, e aí o Real Madrid perde pro Atlético de uma forma muito feia. Eu acho que o Real Madrid do Xabi Alonso tá encaminhando para ter um fracasso novamente. Tudo bem, é só um jogo. O Real Madrid, nessa temporada, antes desse jogo, em 7 jogos, tinha somado 7 vitórias. Mas isso não diz nada, porque o Real Madrid só pegou time fraco. Pegou a Osasuna, Real Oviedo, mais recentemente, pegou o Levante e venceu de 4-1. Mas foi uns times bem mais ou menos assim. E aí quando vai lá, pega o Atlético de Madrid, hoje em dia, se o El Clássico fosse semana que vem, Real Madrid ia tomar uma goleada ali pro Barcelona. Você já tomou uma goleada pro Atlético de Madrid, que tava ruim pra caramba nesse começo de temporada? Imagina contra o Barcelona. Ia tomar pelo menos um 6 ali. E facilmente, porque se ano passado já tomou tudo aquilo, dessa forma, assim como os zagueiros estavam indo mal, tomaria muito mais gols. Então foi uma derrota bem feia por parte ali do Real Madrid, do staff, entre muito mais. Então a primeira derrota da era Xabi Alonso já é uma goleada, que aí foi esculacho, gente. Aí também não tem como. O Real Madrid deu brecha para os caras atacarem, para conseguir o contra-ataque. E aí 4-2 já tava feio. E ainda deixou o Griezmann,
ir lá e fazer o gol. E já fazia mais de 20 partidas que não fazia gol. Antoine Griezmann. E aí ele faz o gol pra colocar o último prego no caixão. E aí é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, que eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. A gente está rumo aos 1000 inscritos, então ajuda aqui o canal pra gente conseguir essa primeira meta grandiosa aqui do canal, que só vai ser o começo, eu tenho certeza, se Deus quiser. Então é isso, vou ficando por aqui. E o Real Madrid tem que melhorar muito neste início de temporada. Começou bem e agora, se bobear, vai de ladeira abaixo. Então o Xabi Alonso tem que checar isso e tem que melhorar ainda mais. Só que, depois da premiação de Ousmane Dembélé, o Vini começou a dar o efeito reverso. O Vini começou a jogar muita bola, muita. Contra o Levante, fez aquele golaço de trivela. E aí agora, a assistência que ele deu para Arda Güler foi numa jogadaça ali dele. Então, o que a gente espera é que o Vini comece a retomar o bom futebol novamente. Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!